lendo essa mensagem, o que o Senhor ministrava ao meu coração não foi simplesmente sobre o altar, tampouco sobre o filho, mas sobre a perseverança. Por quê? Na história de Abraão, lá no princípio, a primeira coisa que Deus fala é que Deus escolheu a Abraão. É onde tudo começa. Já é algo que eu posso fazer uma comparação entre você e Abraão. Você pode não ter precisado ainda sacrificar Isaac, mas Deus te escolheu. Às vezes nós achamos que levantar as mãos e confessar ao Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador nos faz pensar que nós estamos escolhendo a Deus. Não, nós só estamos admitindo que nós pertencemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Quantos de nós não recebemos promessa antes mesmo de nascer, antes mesmo de falar, antes mesmo de andar? Deus já nos conhecia, Deus já sabia quem seríamos nós, Deus já sabia aonde nós iríamos chegar. Foi Ele quem escolheu a nós, não fomos nós que escolhemos a Ele. Amém? Deus escolheu Abraão e logo de cara já lhe fez um pedido do qual muitos de nós talvez responderia: ah, Senhor, agora não, vamos ter primeiro um pouco mais de relacionamento e depois o Senhor me pede algo desse tipo. Deus escolheu Abraão, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 12, do 1 ao 5, que Deus escolheu Abraão e já disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Primeiro de tudo, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, ou seja, mova-se. Para viver uma promessa do tamanho da promessa de Abraão, a gente não pode estar estagnado. Aleluia. A gente não pode estar parado. Muitas vezes a gente questiona a Deus: Senhor, o Senhor me prometeu tal coisa que para mim é grandiosa, é grande, é o que eu quero, é o que eu almejo, mas a gente continua no mesmo lugar apenas questionando ao Senhor porque que a gente ainda não viveu a promessa. E aí o Senhor já vem falando pra gente: peraí, você tem se movimentado? Porque a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. A palavra de Deus não diz nem assim: buscai o reino de Deus, as promessas que Ele te fez e sua justiça para que seja cumprida. Não, é buscar primeiro a Deus. Por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa que você não pode até que você não acredite, mas eu vou contar para vocês. Algumas pessoas aqui já sabem, porque umas irmãs aqui, né, trocaram minhas fraldas, infelizmente, então sabem dessa história. Quando a minha mãe engravidou do meu irmão, que é 1 ano mais velho do que eu, logo ela já operou, porque ela não queria ter mais filhos. E o médico disse: tá operada, tá tranquilo, não vai nascer mais ninguém. Já vem o primeiro milagre. 1 ano depois, americana. 1 ano depois, com a mulher operada, ela ficou gestante da americana irmã Nayara. E aí o diabo falou assim: peraí, Deus já tinha um propósito na minha vida, já sabia que eu estaria aqui nessa noite. Mesmo muitas das vezes eu tendo tentado sair da vontade do querer do Senhor, Ele já sabia onde que seria o começo, o meio e o fim da minha história. E aí, toda gestação, vinha uma irmã que não conhecia minha mãe, eu não conhecia, e falava assim: olha, Deus manda te dizer que essa criança que está no seu ventre, Ele conhece, Ele separou, Ele escolheu e Ele tem um propósito na vida dela. E aí minha mãe falava: ah, tá bom, amém. E aí vinha outra irmã da Bahia, do Ceará, que nunca viu minha mãe, porque é sempre assim, às vezes a gente, para acreditar, tem que vir uma pessoa muito de longe, que a gente nunca viu o rosto da pessoa, falar, repetir a mesma promessa só pra gente acreditar que é Deus falando. Muitas das vezes Deus usa, por exemplo, o nosso pastor, que a gente vê 3 vezes por semana, às vezes algumas vezes a mais. Deus usa a nossa vizinha que é cristã para falar: olha, Deus vai fazer tal coisa. E a gente não acredita só porque é uma pessoa de casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o mesmo Deus que manda alguém vir do estrangeiro, vir da Bahia, vir do Nordeste, é o mesmo Deus que usa o irmão que está sentado do seu lado. Então comece a dar mais credibilidade aos vasos que estão ao seu lado, porque a boca deles também é usada como instrumento de Deus. E confirmava tudo aquilo que a primeira pessoa tinha falado exatamente igual. Olha, Deus já viu essa criança no seu ventre, Deus separou, Deus escolheu, Deus tem um propósito na vida dela.
Só que o diabo, ele quer ceifar as nossas almas. E se puder também ceifar as nossas vidas. Só que a gente vive fora da presença do Senhor, a gente ainda consegue dar trabalho para quem é crente, né? A gente consegue ainda de vez em quando tentar fazer alguma coisa que vai entristecer o Senhor, mas o Senhor ainda assim tem misericórdia de nós e nos perdoa. E o diabo tentou convencer a minha mãe com uma ferramenta que ele usa desde muito tempo, que é abalar a fé do cristão. Eu nasci saudável, estava tudo bem, e aí esses dias eu descobri que eu nasci com um sopro no coração, que já foi mãe. Para vocês que são jovens, não são mãe, deixa eu dizer uma coisa. Se uma mulher falar assim para vocês, olha, você tá com um ralado no braço, ligar e falar assim, fulana de tal tá com o braço ralado, a mulher fala assim, é só uma raladinha. Agora mãe, se você fala assim para sua mãe, liga para sua mãe, ela não tá te vendo, não sabe onde você tá, fala assim, olha, o seu filho, antes de falar que você só ralou o braço, a pressão dela já caiu. Porque tá o quê? Preocupado com o bem dela, que é o filho. Quando falou pra minha mãe, tá com sopro, ela já falou, mas Deus vai morrer agora, mal nasceu, já vai morrer. E aí o Senhor falou, não, fique em paz, esse sopro aí não é pra morte. Tanto que eu só fui descobrir há um tempo atrás, tô viva com sopro e tudo. E aí minha mãe falou, não, então o diabo tentou, mas não conseguiu abalar a minha fé. Mas como ele não desiste de primeira, já saiba isso. Quando Deus faz uma promessa, o diabo ele escuta em tão bom som quanto você. E vai fazer de tudo para que você não só não acredite na promessa, como para que você desista dela na metade do caminho. Que assim ele se sente vitorioso. O Senhor permitiu que eu fosse acometida de uma doença, conhecida na Bíblia como lepra e conhecida nos tempos famosos como hanseníase. É a mesma enfermidade. O que essa doença faz? A pessoa se decompõe estando viva. A pele simplesmente começa a sair do corpo, ela cai. Alguns membros que agem com cartilagem, por exemplo, a orelha, cai, como se a pessoa já estivesse morta há muito tempo. Mas a pessoa ainda está viva, respira e sente toda a agonia do corpo se decompondo. Essa fui eu. Eu era um bebê de meses. E toda vez que a minha mãe precisava trocar o meu macacão, tinha que ser embaixo do chuveiro. Porque conforme ela tirava a minha roupa, a minha pele saía grudada na minha roupa. E aí, era um casal, né? Lógico, minha mãe e meu pai, né? Eram dois. E aí, sempre que você está andando com alguém, ela pode ter a mesma fé que você. Ela não vai ter o mesmo nível de fé que você. Pode ser que você esteja com a fé baixa, aquela pessoa vai ter a fé um pouco mais forte. Pode ser que você esteja com a fé forte, aquela pessoa vai estar com a fé um pouco mais baixa. O que você não pode deixar de ter é fé, porque aonde que o inimigo afasta o cristão da promessa é quando ele abala a fé do cristão. E aí o meu pai já orava assim, Senhor, foi o Senhor quem deu. Nós não queríamos. Nós planejamos para que ela não